Eu vou começar essa parte do curso de texto no Photoshop mostrando como que você baixa e instala fontes no computador. Porque para usar, para criar texto no Photoshop, a gente precisa de fontes. E você já tem algumas fontes instaladas no seu computador, mas você vai precisar de outras. Existem milhares de outras fontes. Então, vou mostrar onde que você encontra fontes para baixar, fontes gratuitas e também fontes pagas. E também vou mostrar a diferença entre fonte OTF e TTF. Então, caso você já tenha baixado alguma vez alguma fonte e viu que existem esses dois tipos de arquivos e ficou na dúvida sobre qual instalar, então agora eu vou mostrar para você qual a diferença para você saber qual que você deve instalar. Então, primeiro eu vou mostrar aqui a utilização da ferramenta. Você já viu em outras aulas eu utilizando a ferramenta texto. Então, só vou mostrar aqui qual é a ferramenta novamente e depois eu já vou mostrar onde que você encontra as fontes e como que você baixa ou ativa as fontes caso você tenha uma conta na Creative Cloud, tá? Uma conta da Adobe. Então, aqui você vai selecionar a ferramenta texto, que você pode clicar aqui ou clica na letra T, que é a tecla de atalho para essa ferramenta. Se você clicar e segurar, você vai ver que tem outras opções aqui de fonte. Eu não utilizo nenhuma dessas outras, tá? Você pode clicar aqui e criar algum texto aqui para você ver como que elas funcionam. Mas eu particularmente não utilizo. Mas é uma opção. Você pode criar um texto como esse aqui, por exemplo. Clicando e segurando aqui você tem outras opções. A que eu utilizo é essa de cima aqui, texto horizontal, onde a gente escreve um texto, ele fica aqui na horizontal. Então vamos utilizar durante o curso essa opção de texto na horizontal. Vou excluir essas duas aqui, poderia ser uma só até, mas enfim. Então quando eu clico, você já pode perceber que aparece um texto. Isso aqui só está disponível nas versões mais recentes do Photoshop. Versões mais antigas não tem essa opção aqui. Então, quando você clica nas versões mais antigas, aparece apenas essa linha aqui, fica piscando para você poder começar a escrever o seu texto. No Photoshop, já 2021, outras versões um pouco mais recentes, que tem essa opção, você também pode desativar. Então, de repente, você não quer utilizar. Tem essa opção, mas de repente você prefere não utilizar. Você quer que quando você clicar aqui, clicar na tela, não apareça nenhum texto, você pode, então, desativar esse texto aqui. Eu vou mostrar como que você faz isso. Então, eu vou aqui em editar. Primeiro eu preciso selecionar aqui, Move Tool, selecionei. Agora sim vou em editar, preferências e texto. Então, clico em texto. Aqui eu tenho algumas opções, entre elas eu tenho essa aqui, olha, preencher os novos tipos de camadas com textos do espaço reservado. Então é isso. Se eu clicar aqui para desmarcar, vou dar um OK, vou novamente selecionar a ferramenta texto, vou dar um clique aqui dentro, não apareceu nenhum texto. Então você tem essa opção, caso você não queira que apareça, você pode optar por desmarcar aquela caixinha ali. A mesma coisa quando você seleciona, vou voltar aqui em editar, preferências, texto, e vou marcar novamente essa caixinha. Quando você cria uma caixa de texto, eu selecionei a ferramenta texto de novo, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, vou segurar e vou arrastar. Aí eu vou criar aqui uma caixa de texto. Tá vendo? Preencheu automaticamente essa caixa com o texto. E aí eu posso editar o texto aqui. Eu troco esse texto pelo texto que eu quero. Começo a escrever. Eu posso dar um Ctrl A e começo a escrever aqui dentro. Então, se você não quiser que preencha essa caixa com o texto, você pode, então, vir aqui em Preferências, Texto, e aí você desmarca essa caixinha. Dá um OK. Novamente vou criar uma caixa de texto, não vai ter nenhum texto aqui dentro, tá? Então, uma opção aqui para
uma questão de preferência, né? Aí você decide se você quer que o Photoshop preencha automaticamente com o texto ou não. Tá? É uma questão bem pessoal, como você achar que fica melhor para você. Para mim, pelo menos por enquanto, eu vou deixar aqui com essa opção marcada para que ele preencha com o texto, esse texto Lorem Ipsum. Eu vou excluir esse texto aqui, esse aqui também. Então vamos lá. Vou colocar aqui então o texto, vou chamar de Roboto, que é o nome da fonte que eu estou utilizando agora. Então, como eu falei, nós temos fontes instaladas no computador e são essas fontes que a gente utiliza no Photoshop. Você não instala fontes no Photoshop. Todas as fontes que você usa aqui no Photoshop são as fontes que estão instaladas no seu computador. E se você tiver uma conta da Adobe, você também pode ter fontes ativadas. Eu já vou mostrar. Aí não precisa estar instalado no seu computador, porque está na sua conta da Adobe. Mas primeiro, só vou mostrar aqui onde ficam as propriedades de texto. Já mostrei rapidinho em outra aula. Mas você tem aqui em cima propriedades de texto, onde você tem a fonte. Você pode escolher aqui, dentre as fontes que você tem no seu computador ou ativadas. Aqui você tem uma opção para trocar o tipo de fonte, né? Porque você tem a família, vou selecionar aqui a fonte Roboto. Então eu posso selecionar aqui Roboto regular. Quando eu clico aqui, eu tenho toda a família dessa fonte. Então eu vou mostrar ali, na hora de baixar, você vai ver que tem essa opção para você baixar toda a família da fonte. Tá? Ela não vem sozinha. A fonte Roboto regular, essa que está selecionada, faz parte de toda essa família Roboto. Todas elas são Roboto, mas uma é mais fina, a outra é fina e itálica, a outra já não é tão fina, mas não é tão pesada como Bold, por exemplo. Então, são variações da mesma fonte. Nem todas têm toda essa família. Algumas têm mais, outras têm menos, outras não têm nenhuma. É somente uma fonte mesmo, tá? Então, aqui você tem essa opção. E aqui, ao tamanho, está em PT de pontos. Então, o tamanho está aqui. Sempre que eu quiser alterar um texto, eu preciso selecionar o texto ou eu clico na tecla ESC. Tá? Vou clicar em ESC, tá vendo que está piscando aqui? Significa que eu posso continuar escrevendo aqui, continuar o meu texto. Eu vou clicar na tecla ESC e isso aqui vai sumir. Agora eu posso vir aqui e aumentar o texto. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui, aí eu clico em Enter para alterar, alterou o tamanho. Se eu quiser reduzir, coloco outro número, clico em Enter e assim eu altero o tamanho. Eu vou colocar aqui 120, clico, aumentou. Aqui tem essa opção aqui, olha, de nítida, bem nítida, sólida, suave. Geralmente eu deixo em nítida. Quando você estiver escrevendo e perceber que tem um serrilhado ao redor do texto, você pode vir aqui e trocar. Geralmente isso resolve o problema, tá? Você está escrevendo ali, nota que ficou um serrilhado em volta do texto. Aí você troca, de repente, para nítida ou bem nítida, que isso deve tirar esse serrilhado. E aqui outras opções, eu vou mostrar depois quando a gente estiver utilizando mais texto. Então você tem algumas opções aqui. Tem outras que eu vou mostrar mais para frente. E o que eu utilizo mais é essa aqui, olha, de propriedades. Então eu já mostrei lá no começo do curso, né, como que você organiza a sua área de trabalho. Então, propriedades. Você sabe que vindo aqui em janela, você pode procurar aqui por propriedades, está aqui, que vai aparecer em algum lugar para você e aí é só você organizar, colocar onde você quiser essa janela. Então eu sempre deixo ela aqui e com a camada aqui selecionada eu tenho as propriedades da camada. Então no caso do texto eu tenho as propriedades do texto todas aqui. Aqui também eu posso alterar o tamanho, você pode ver que aparecem duas setinhas, uma de cada lado, tem uma mãozinha com duas setinhas. Eu posso clicar e arrastar. Então assim eu também consigo alterar o tamanho. Aumentei e agora eu vou reduzir. Eu tenho essas opções aqui. Eu vou mostrar as outras opções depois, mas primeiro eu vou mostrar então como que você baixa as fontes e vou mostrar a diferença também entre as fontes.
Depois a gente volta para essa parte da edição do texto, ok?